Fala pessoas, tudo bem? Então estamos aqui para a terceira e última parte da Revolução Francesa, que corresponde à Primeira República. Essa Primeira República Francesa será o grande produto da Revolução. No seu primeiro governo, teremos uma convenção nacional, uma assembleia, na qual vai se governar a França através de vários grupos, de várias facções diferentes. Entre 1792 e 1795, os grupos que comandaram a Revolução Francesa irão se dividir. Porque afinal, enquanto havia a preocupação em derrubar a monarquia, vários eram os insatisfeitos. Agora que a monarquia está derrubada, nós temos também problemas internos no grupo da burguesia. Ele não era um grupo coeso. Nem todo mundo concordava com as mesmas coisas. Então, no grupo da burguesia, teremos as várias facções. À direita do parlamento, sentados à direita juntos, teremos os girondinos. Os girondinos eram um grupo mais conservador, liderados por este, que é Jacques Brissot. E qual é a questão dos girondinos? Os girondinos eram da alta burguesia. A alta burguesia, a única coisa que eles queriam neste momento era a proclamação da República. E eles conseguiram. Eles conseguiram abolir os privilégios, fazer com que o primeiro e o segundo estado pagassem impostos, e portanto para eles estava ótimo. Os ideais que eles buscaram lá desde o começo na Revolução Francesa tinham sido alcançados. Não havia mais nada a conseguir, muito pelo contrário. A partir de agora, a alta burguesia só tinha coisas a perder. Por quê? Porque com o povo rebelado, havia a preocupação nesta alta burguesia de que a população acabasse tomando as propriedades deles. Que a alta burguesia fosse o próximo alvo. Tirada a nobreza da jogada, tirado a monarquia da jogada, o medo da alta burguesia é que eles fossem os próximos. Portanto, eles vão se aliar a uma parte da nobreza que não havia fugido, a dita nobreza liberal, aquela que não era tão monarquista, não era a nobreza, digamos assim, folgada, né, daquele momento. Eles vão se aliar à nobreza liberal e a determinados setores do clero. Todos eles insatisfeitos com a continuação das revoltas e, portanto, teremos uma inesperada até então aliança de burguesia, nobreza e clero, para que a revolução ficasse do jeito como estava. A ideia era conter o avanço do radicalismo popular. Então, os girondinos tentarão ser um grupo mais moderado, um grupo mais conservador. Diferente dos que se sentavam na parte mais alta do parlamento à esquerda, que eram os montanheses. Os montanheses, originalmente, eram um grupo mais revolucionário, de deputados ligados à baixa burguesia, normalmente ligados a questões populares, ou que vieram efetivamente do povo, ou que defendiam interesses das camadas mais baixas da população. De qualquer forma, é aqui que se tinha alguns dos grandes nomes da Revolução Francesa, como Georges Danton, Jacques Hébert, Louis de Sanjou, Jean-Paul Marat e talvez o principal de todos eles, que é Maximilien Robespierre. Marat e Hébert eram jornalistas. Danton, Sanjou eram mais ideários, eram grandes oradores, assim como Maximilien Robespierre. Inclusive Robespierre já tratamos dele. Robespierre será o líder de um determinado grupo dentro dos montanheses chamados de os jacobinos. Estes jacobinos, inclusive, acabaram por dominar quase todo o pensamento dos montanheses. Então vários livros didáticos, inclusive, acabam nem trazendo o nome deste grupo como os montanheses, mas diretamente como os jacobinos, porque será quem predominará, graças à oratória de Maximilien Robespierre. Robespierre era muito bom nos seus discursos e em inflamar a população. Juntamente com Marat, que era um jornalista e que fazia o povo, mas ele comandava o povo com os seus textos um tanto quanto de ódio mesmo em relação à nobreza, em relação às elites. Marat acabava motivando, por fogo na população para que se insurgisse cada vez mais. Este grupo, um tanto quanto radical, se sentavam juntos ali à esquerda do parlamento e irão tentar fazer com que a revolução não pare, que a revolução não só continue, como acabe levando maiores direitos às populações mais baixas. Então, girondinos e jacobinos, como você deve imaginar, irão se enfrentar semanalmente. No centro havia a chamada planície, ou o pântano. Era o grupo que efetivamente se sentava no meio, e de pessoas não coesas, ou seja, não havia uma ideia única dentro do pântano, era um grupo muito heterogêneo. No fundo, o pântano era a maioria. Mas, como eles eram uma maioria que não tinha uma opinião única, eles acabavam se deixando levar ou por jacobinos ou por girondinos. Então, no fundo, os discursos de Robespierre e o discurso de Brissot, no fundo, buscavam alcançar este pântano, buscavam fazer com que os deputados do pântano votassem em suas propostas.
Tanto é que, a princípio, os girondinos são o grupo que vão ter mais influência dentro deste governo. A influência dos girondinos se dá até por conta desta aproximação com a nobreza. Os girondinos estão tentando montar, a princípio, um governo de coalizão. Ao se aproximar de grupos da nobreza e de grupos do clero, mais moderados, todos eles, os girondinos, no fundo, estão tentando passar uma mensagem aos países vizinhos e até ao povo de que eles estavam ali para acalmar a situação. De que, proclamada a república, agora os países vizinhos podiam confiar que os rumos que a França tomaria seriam rumos mais pacíficos. A ideia dos girondinos é essa: um governo moderado e que agradasse as potências vizinhas e que permitisse que a república continuasse existindo na França. Evidentemente que os jacobinos não aceitam este discurso e dizem que, no fundo, os girondinos são coniventes com a situação toda. E quanto mais os girondinos tentam acalmar a situação, mais os jacobinos radicalizam os populares. E qual é o problema que os girondinos enfrentam neste momento? No fundo, as pregações, as críticas dos jacobinos não estão completamente incorretas. Qual que é a questão? Os girondinos tentam agradar as potências externas, tentam agradar os países vizinhos para que parassem de ameaçar a França, mas esses países não estavam interessados em uma república calma, estavam interessados em um governo absolutista. Então, no fundo, esses países vizinhos acabam continuando suas invasões, os seus planos contra a França. E os jacobinos apontam isso, que os girondinos estão tentando agradar grupos que não gostam da república. E mais do que isso, os jacobinos fazem pressão interna. Afinal, se você se lembra, você tem 3 partes da revolução. E a última era o povo. E o povo queria pão, o povo queria comida. E quando a república se nega ou falha em atender essa demanda, quando a alta burguesia promove um governo que não dá tantas coisas ao povo, os jacobinos também usarão isso para fritar os girondinos. Com essas críticas todas, com problemas internos e externos, os girondinos não irão sobreviver muito tempo. Os jacobinos começam a ter mais voz na convenção e, inclusive, serão os responsáveis por estar à frente do julgamento de Luís XVI. Luís XVI estava sendo julgado por traição e, para piorar, Robespierre acha dentro do Palácio das Tuileries um documento que comprova, uma carta, na verdade, em que Luís XVI pede ao sogro, o imperador da Áustria, que invada a França para controlar a situação. Era crime de traição. Luís XVI será condenado, definitivamente, por toda a Assembleia. Entretanto, girondinos e jacobinos irão discordar. Os girondinos vão colocar que Luís XVI deveria ser preso e ficar preso para o resto da vida, né? Ou até ser expulso do país. Os jacobinos não. Os jacobinos queriam a cabeça, literalmente, de Luís XVI. Nas reuniões, até porque os girondinos falhavam em conseguir conter as ameaças populares, os jacobinos conseguirão o que queriam e irão, em 21 de janeiro de 1793, assombrar a Europa ao guilhotinar a cabeça do rei. On January the 21st, 1793, at 9 o'clock in the morning, Louis XVI was driven through the streets of Paris to meet his sharpest critic so far. The guillotine had only been at work here for 9 months. It was itself a product of the ideals of the revolution, humane, efficient and fast. It was promoted, not invented, by Dr. Joseph Guillotin. Now, with my machine, he said, I can cut off your head in the twinkling of an eye and you never feel it. It was also supremely democratic, killing both commoners and nobility in just the same way. Now, this democratic killing machine was about to slice away 1,000 years of French monarchy. Louis announced his innocence and forgave his enemies. But he could have saved his breath. Et je prie Dieu que le sang que vous allez verser ne retombe pas sur la France.
The execution of Louis XVI horrified the monarchies of Europe, and soon France was encircled by hostile armies. At home, food prices soared, the mob rioted, and in the assembly, the factions fought each other. The moderates sat on the right-hand side of the chamber and the extremists on the left, which is where today we get our words for left and right from in politics. Finally, in the summer of 1793, the extreme Jacobin faction seized control. Então, em 93, nós temos os jacobinos não só sendo responsáveis pela execução de Luís XVI, como eles estando à frente do governo. Só que existe um paradoxo aqui. Os jacobinos começam a ter mais voz no governo, justamente no momento em que Luís XVI é morto. E a morte de Luís XVI acaba piorando a situação da França. Por quê? Porque, do ponto de vista externo, os países que estavam hostis à França acabam se unindo à Áustria e efetivamente começando a invadir a França, porque estão desesperados de que dentro do seu próprio país algo semelhante pudesse acontecer. Então, os ataques à França externamente se intensificam. Mas mais do que isso, internamente, o povo também não estava contente. Porque a morte de Luís XVI acende o sentimento conservador em vários dos camponeses, especialmente na região oeste da França, uma região chamada de Vendéia, onde os camponeses, graças à pregação do clero e ao apoio da aristocracia, vão dar início à revolta de Vendéia. A revolta de Vendéia é uma revolta de camponeses com ideais monarquistas que desejavam realmente o fim da revolução e a volta de uma monarquia absolutista na forma ou do filho ou de algum parente de Luís XVI, começam a controlar a região oeste da França. A revolta de Vendéia ela é importante por quê? Para mostrar que não há uma coesão sequer nos camponeses. Os camponeses também tinham ideais próprios. Você pensa que havia mais de 1000 anos uma monarquia na França. Eles estavam acostumados a isso. Não estavam preparados para que do nada políticos franceses começassem a comandar o país. Eles também não acreditavam muito nessa galera. Então você tinha uma grande camada de pessoas, mais pobres mesmo na França, que não estavam contentes com a situação e que ainda estavam com fome. E vão ser motivados pela aristocracia a se rebelar cada vez mais. Então, a revolta de Vendéia significa isso, representa isso. Este momento em que o povo começa a ter atitudes contra-revolucionárias. Não todo o povo, evidentemente que ela fica ali muito restrita também a região de Vendéia. Mas é uma revolta muito forte e que chega a reunir mais de 200 mil pessoas. De qualquer forma, você pensa, ora, então os jacobinos também serão fritados neste momento. Pior que não. Muito habilmente, os jacobinos vão começar a soltar nos seus jornais, de novo liderados por Hébert, por Marat, que a culpa da situação toda era dos girondinos, que tentaram agradar aos países estrangeiros, que tentaram agradar a nobreza, e olha só, a nobreza havia traído os girondinos. A nobreza havia, na verdade, aproveitado do momento de fraqueza dos girondinos para incitar as suas revoltas. Para controlar essa situação, somente mais radicalismo poderia segurar a República Francesa. O discurso jacobino vai meio que colar para as regiões de Paris, para as camadas mais pobres ali do centro político francês, e a situação irá se radicalizar. Entre 1793 e 1794, nós teremos a Convenção Montanhesa, que é o nome que se dá ao período no qual a convenção fica sob comando, basicamente, dos jacobinos. Esses jacobinos irão promover uma série de medidas. Criarão o Comitê de Salvação Pública, que vai passar a cuidar da administração do país. Criarão o Comitê de Segurança Nacional, que fica responsável pela segurança interna. Criarão o Tribunal Revolucionário, uma instituição muito famosa nesse momento, porque no Tribunal Revolucionário, as pessoas, principalmente ligadas ao povo, tomarão para si a responsabilidade de ir lá e julgar e punir possíveis contra-revolucionários. Evidentemente que vai terminar em massacre novamente, e muitas pessoas serão consideradas contra-revolucionários e inimigos da França. Não só isso. Os revolucionários ainda vão mudar o calendário, porque afinal um calendário que marcava a data de nascimento de Cristo, depois de Cristo, era absurdo do ponto de vista dos jacobinos, que queriam um calendário cívico, um calendário não mais com nenhuma referência religiosa. E eles considerarão que a Revolução Francesa é o grande marco cívico, e aquele seria o ano 1 da Revolução, o ano 1 da Convenção. Então eles vão basicamente zerar o calendário, aquele será o ano 1, e a Constituição, que vai garantir, que vai basicamente consolidar todas as decisões, será a Constituição do ano 1. Essa Constituição, no fundo, nunca foi posta em prática, porque o líder dos jacobinos, Robespierre, vai cada vez mais inflar as suas fileiras ao radicalismo. Quem vai tentar controlar essa situação, a princípio, vai ser o cara que
os jacobinos concordam que talvez fosse o melhor para aquele momento, Georges Danton. Danton era um orador até melhor do que Robespierre e um cara um tanto quanto mais moderado. Mas, quanto mais a situação se agrava, pior fica a figura de Danton, pior fica a figura dos moderados. O povo queria mais, era sangue, e não alguém moderado. Inclusive, das mãos de Robespierre que sai uma proposta chamada de a Lei do Máximo. Uma lei que vai dizer que vários produtores, padeiros, mercados daquele momento, estavam, na verdade, tentando acabar com a revolução ao aumentar o preço das coisas. Que, na verdade, eles não deveriam aumentar o preço das coisas. E vai tabelar os preços na chamada Lei do Máximo, que vai, basicamente, tentar controlar à força a inflação francesa, que também vai acabar muito mal. Naquele momento, Robespierre chega a trocar, inclusive, o calendário, no sentido não só do ano, mas dos meses. Os meses deixam de ter nomes como julho, agosto, referências à época romana, e passarão a fazer referência às épocas do ano. Então, o mês em que era mais nublado é chamado brumário, o mês que era muito calor é o termidor, e coisas do tipo. Nesse momento, nós estamos chegando ao auge da Revolução. E ao auge do radicalismo da Revolução. Inclusive, a situação piora. Quanto mais os jacobinos incitam o radicalismo, mais os girondinos ficam acuados. Inclusive, em 13 de julho de 1793, uma militante girondina chamada Charlotte Corday irá invadir a casa de Marat. Na verdade, essa invasão é errado dizer invasão. A casa de Marat deixava as portas abertas, as portas e janelas abertas o tempo todo. Marat queria ser isso, o jornalista do povo. E Marat passava muito tempo em casa. Marat tinha várias doenças de pele da época em que ele morou nos esgotos de Paris. Marat foi um decadente na maior parte da sua vida. E ele, por isso, precisava tomar banhos muito longos, os chamados banhos medicinais. Sabendo disso, uma militante girondina chamada Charlotte Corday entra na casa de Marat, sobe ao banheiro, que, de novo, a casa não tinha portas, né? As portas ficavam todas abertas. Chega no banheiro e, com uma faca, mata Marat na banheira. Uma pintura que depois Jacques Louis David irá imortalizar como a morte de Marat. Essa que vocês veem aí na imagem. O assassinato de Marat marca muito Robespierre. Robespierre determina: ora, Danton está sendo um moderado, e de moderado já temos os girondinos, e olha o que os girondinos estão fazendo. Robespierre irá inflamar os extremistas contra o moderado Danton, e em 23 de julho ele mesmo substitui Danton. Agora, Robespierre estará completamente à frente da convenção e será basicamente uma grande ditadura de Robespierre. E Robespierre governa sem a Constituição. Ele irá basicamente promulgar a nova Constituição, mas em nenhum momento vai obedecer às regras que ele próprio criava. E, livre das amarras constitucionais, Robespierre vai promover uma caça entre 1793 e 1794 a qualquer um que fosse acusado de ser opositor do regime. É até famoso a frase que diz que na época da Revolução Francesa bastava dizer j'accuse, ou seja, eu te acuso, que a pessoa já era o necessário para que a pessoa fosse parada na guilhotina. Então, este período em que bastava dizer eu te acuso de inimigo da oposição, que você já ia parar na guilhotina, este período ficará conhecido como o Grande Terror. É o período no qual Robespierre vai acreditar que o medo vai fazer com que os opositores se calem. Ele vai censurar a imprensa, somente boas notícias eram ditas ou notícias que diziam dos abusos dos girondinos. Nesse momento, Robespierre passa a guilhotinar sem nenhum julgamento pessoas vistas como possíveis suspeitas de inimigo da Revolução. A partir de então, os próprios líderes jacobinos começam a olhar um para a cara dos outros e dizer assim: Robespierre surtou. Robespierre já não está no controle de si mesmo. Danton, Hébert começam a criticar abertamente Robespierre por Robespierre achar que o terror seria responsável por controlar e por consolidar a Revolução. Por conta de suas críticas, que chegam no auge, né? Porque assim, Robespierre chega a matar 200 pessoas por mês. São milhares de mortes no período do terror. Era comum as execuções nas praças públicas de Paris. Por conta disso, Danton e Hébert criticam de novo, abertamente, Robespierre, o que vai fazer com que ambos sejam acusados de inimigos da Constituição. Danton e Hébert acabarão executados na guilhotina pelo próprio Robespierre, assim como vários outros nomes famosos da França daquele momento. Um dos grandes exemplos é uma das perdas mais irreparáveis que nós temos, que é a de Antoine Lavoisier. Lavoisier, que é o pai da química moderna, é também, no período de loucura de Robespierre, executado pelos tribunais revolucionários. Enfim, o que nós teremos é basicamente um medo gigantesco e que no fundo não gera o efeito que Robespierre imaginava que geraria. As pessoas com medo não irão parar de criticar a Revolução. Pelo contrário, se voltarão contra a Revolução.
O medo fará com que elas tenham ódio dos jacobinos. E com isso, Robespierre se isola. O isolamento de Robespierre permite que em julho girondinos organizem, além não só girondinos, diga-se de passagem, mas opositores, comandados pelos girondinos, organizem a chamada Reação Thermidoriana. Os girondinos irão perseguir Robespierre, prendê-lo na prefeitura e irão decretar que Robespierre seria morto naquele que havia sido até então a sua maior aliada. Robespierre e vários de seus associados foram levados para a prefeitura, onde foram vigiados a noite inteira. Pela manhã ouviram-se gritos. Os guardas correram para o segundo andar. Abriram a porta e viram uma cena inesperada. Um dos seguidores de Robespierre atirara-se pela janela. Outro atirara na própria cabeça. E Robespierre é encontrado semiconsciente com um ferimento de bala no rosto. Sua mandíbula partida por uma aparente tentativa de suicídio. Robespierre passa suas últimas horas sobre a mesa do Comitê de Segurança Pública, na mesma sala onde espalhara o terror até seu final sangrento. Enquanto é ridicularizado e insultado por seus antigos colegas, Robespierre não pode responder. O grande mestre da oratória fora silenciado. Na concierge onde a última rainha da França o precedera, Robespierre foi preparado para a navalha nacional. Seu companheiro de cela, o revolucionário Saint-Just, apontou para um quadro dos direitos do homem e disse: "Pelo menos fizemos aquilo." Robespierre dominara uma revolução e mudara a face da França. Reordenara a sociedade e dirigira um sistema sangrento e tirânico para garantir seu sucesso. Mas estava destinado a ser uma de suas últimas vítimas. O caso é que havia muito entusiasmo para terminar o terror, mas ninguém sabia como fazê-lo. E o mais surpreendente de tudo é que, no final, a única maneira de acabar com o terror seria com a queda de Robespierre. Em 27 de julho de 1794, a guilhotina decapitou o incorruptível. E foi derramado o último sangue do terror. Então, Robespierre, até de uma forma de karma, termina sua vida guilhotinado, assim como seus apoiadores. Ainda havia quem apoiasse Robespierre, mas como vocês estão percebendo, eram poucas pessoas. Como, por exemplo, do grupo original, somente Saint-Just ainda era grande amigo de Robespierre neste período. De qualquer forma, os girondinos vão assumir a frente do poder e não irão retornar com o governo democrático de antes. Não. Os girondinos assumem o controle do governo em 1794, promovem a chamada Convenção Thermidoriana, ou seja, o governo dos girondinos na convenção, mas no ano seguinte já encerram a convenção e proclamam o diretório. O diretório, consolidado pela Constituição do ano 3, irá afastar os mais pobres do direito de voto e criar um governo com 5 membros. Ou seja, aqueles ideais de agradar aos mais pobres agora estão realmente encerrados. Os girondinos, que primeiro tentaram uma coalizão, agora se tornaram, principalmente por conta da radicalização dos jacobinos, se tornaram também radicais em relação aos seus ideais. Os girondinos vão formar um Estado autoritário, pautado no controle do povo nas mãos do exército, mas que ainda enfrenta as suas ameaças. A grande questão é que a censura imposta pelos girondinos e o chamado terror branco porque será um terror que ficará por baixo dos panos. O terror promovido pelos girondinos não era o mesmo de Robespierre. As execuções não se davam em praça pública, na guilhotina. As execuções se davam na surdina. Os opositores eram calados e o povo, no fundo, nunca ficava sabendo disso. Graças ao terror girondino, temos uma população que passa a se calar frente ao movimento, mas que não estava ainda disposta a efetivamente aceitar o domínio dos girondinos, especialmente os mais pobres, porque afinal, esses mais pobres haviam lutado tanto para chegar nesse momento e perder o direito de voto. É por conta disso que os grupos mais extremistas, os grupos que ainda eram ligados aos ideais de Robespierre, liderados por Graco Babeuf, irão se revoltar na conspiração dos iguais. Uma revolta grande na França que irá questionar os valores da burguesia. Graco Babeuf irá inclusive questionar a própria propriedade privada e valores caros à burguesia.
Graco Babeuf, no fundo, promoverá diversas revoltas e voltará a promover diversos massacres de nobres e de senhores, porque, segundo ele, eles estão pagando pelo que fizeram com a França. Evidentemente que Babeuf precisará ser calado, assim como os caras de Vendéia. Vendéia, de novo, Vendéia, por mais que os girondinos tivessem ideais mais conservadores, os caras de Vendéia queriam uma monarquia e não estavam dispostos a aceitar um governo girondino ou uma república de qualquer forma. Babeuf e os caras de Vendéia serão ambos mortos e massacrados pelos girondinos. Somente da parte da revolta de Vendéia, mais de 250 mil pessoas são mortas para conter a rebelião. Todas elas, de novo, na surdina, sem guilhotina, sem praça pública. Com isso, internamente, a França começava a apresentar sinais de controle, ainda que houvesse uma insatisfação imensa em relação aos girondinos e recorrentes acusações de corrupção. Externamente, meio que a grande saída da França, a grande esperança do povo francês eram as suas vitórias frente aos países que tentavam a invasão. A França vai vencer Áustria, Espanha, Prússia, diversos dos grandes países daquele momento, o que acirra o sentimento de nacionalismo francês. E especialmente, no meio de tanta tragédia, um nome começa a ganhar a capa dos jornais: Napoleão Bonaparte. Era um cara que o povo aceitava, era um cara que os jacobinos não se opunham, era um cara que os girondinos também aceitavam, ou seja, Napoleão, no fundo, agradava a todo mundo. Por quê? Napoleão era um general jovem, era o general das tropas francesas até então, mas era um general jovem, era um general que, de novo, a elite via como alguém que defenderia os ideais da burguesia, mas que ao mesmo tempo tinha uma origem que não era nobre. No fundo, Napoleão dizia que vinha do povão, que havia passado por problemas na vida. Não era bem verdade. Napoleão vinha de uma família um tanto quanto enriquecida, mas de qualquer forma uma família que não era nobre. E então, Napoleão será considerado pelo povo um cara que era popular e que ascendeu até o posto mais alto da hierarquia do exército francês. Camponeses idolatrarão Napoleão. Sans-culottes adorarão a figura de Napoleão. Os girondinos não se oporão a Napoleão. E mais do que isso, o próprio exército era muito fiel a Napoleão. Napoleão era um cara conhecido como o Pequeno Cabo. Era alguém que lutava à frente das tropas. Era alguém que estava à frente do exército. Ele não se escondia como a maior parte dos generais. Portanto, era visto como um plebeu que ascendeu a hierarquia mais alta do exército. Graças a esta fama de herói, Napoleão será o responsável por enterrar a Revolução Francesa. Entendam, os jacobinos haviam se queimado graças ao terror. Os girondinos tinham recorrentes denúncias de corrupção. O povo queria alguém que ele confiasse que seria o responsável por organizar o Estado. O próprio povo tinha medo do povo. O medo faz com que o desejo por uma ditadura e por um governo centralizador cresça. Não interessa nas mãos de quem. O único cara que conseguiria agradar a nobreza, conseguiria agradar a elite, conseguiria agradar ao povo e ao exército era Napoleão. Por isso mesmo, Napoleão irá juntar um grupo revolucionário e em 9 de novembro de 1799 promoverá o golpe do 18 Brumário. Na época, o calendário francês marcava como o 18 Brumário. Então, temos o golpe do 18 Brumário, que vai por fim ao diretório. Teremos início o governo de Napoleão, que a princípio ainda tenta manter uma aparência de democrático, mas com o tempo vai centralizar o poder nas próprias mãos, encerrar a república, voltar com a monarquia e voltando com ele próprio, Napoleão, à frente desta monarquia, à frente do império. Se proclamará Napoleão I e governará a França sozinho. Mas não da maneira como os monarquistas gostariam. Napoleão não vai se coroar nos moldes de até então. Napoleão vai se coroar sozinho. Napoleão vai, inclusive, governar sozinho, não preocupado. Ele não vai ofender, mas também não vai agradar ao clero. Não vai ofender, mas também não vai necessariamente idolatrar as pessoas mais pobres. Preservará o direito da burguesia, mas também não a colocará à frente do governo. Então Napoleão vai fazer um governo muito peculiar, um governo de coalizão e, especialmente, um governo que muda a história da Europa a partir de então. É sobre isso que vemos o último vídeo da aula do Andrew Marr concluindo esta história, e é com isso que concluímos a República Francesa para depois entrarmos na Era Napoleônica. Finally, in 1799, the army seized control of the country.
The leader was an upstart general called Napoleon Bonaparte. His ambition, limitless. In 1804, he invited the Pope to anoint him Emperor of France in an extravagant ceremony in Notre Dame Cathedral. Napoleon left the Pope waiting in the cold for several hours before crowning himself. In history, the arrival of a small man in a big hat is rarely good news. Absolute power was back. With the crowning of Napoleon, the revolution was over. The world's seen many revolutions since then, and they've often followed just the same pattern. Idealism, then extremism. The revolution starts to eat its own children until finally, in exhaustion, power lands in the hands of a military hard man. And yet, despite that ghastly cycle, the revolutions keep coming, often driven by just the same ideals as that first revolution, made and then killed by the people of Paris.